É, pessoal, chegou a hora da nossa crítica do filme The Batman. E como vocês pediram, a gente vai fazer a crítica com spoilers. Então assim, ó, tome cuidado, porque vai ter spoilers pesados. O The Batman estreou, ele rapidamente já foi aclamado, uma avaliação muito alta no Rotten Tomatoes, uma nota altíssima ali no IMDb, e simplesmente muitas pessoas falando e concordando que o Robert Pattinson é o melhor Batman de todos os tempos. O Batman definitivo. Mas, acima disso tudo, uma grande aclamação do filme em si, da questão cinematográfica do filme e do quanto que esse filme é importante pro gênero de super-herói. A gente não tá falando de um filme qualquer de super-herói. O Batman, ao longo das décadas do cinema, ele sempre teve esse compromisso de uma certa forma sempre mudar um pouco o cinema de blockbuster. O Batman de 89, quando chegou, apareceu e mudou completamente o cenário. O Batman do Nolan, quando apareceu, mudou de novo o cenário. E agora o Batman do Matt Reeves também se candidata a ter a sua contribuição não só na história do Batman, mas também na história do cinema. Porque o The Batman, ele é um respiro pro cinema. O The Batman é o filme que não só precisávamos, como também merecemos de super-herói. Um filme que olha para as origens do personagem, olha para os melhores materiais que já foram produzidos com aquele herói, que no caso do Batman é Batman Ego, é o Batman Longo Dia das Bruxas, é o Batman Ano 1, é o Batman Animated Series e por aí vai. Ele pega todas essas obras e diz, ok, vou olhar para essas obras, mas vou fazer o que eu quero e vou fazer cinema. Vou fazer do meu jeito e vou fazer de uma forma histórica, de um jeito que ninguém nunca viu o Batman assim antes. Pelo menos o Batman dos cinemas. E numa época que as pessoas reclamam demais que todos os filmes de super-heróis parecem iguais, a gente ganha, o cinema ganha um respiro. Porque a gente vê um filme que antes de ser um filme de super-herói, é um filme de detetive. E a partir daí, o filme se desenvolve como um filme de investigação que tem coisas de detetive. Exatamente como que algumas histórias do Batman se desenvolvem. E o The Batman é o que a gente merece, porque é o Batman que a gente esperou a vida toda pra ver no cinema. Porque até então, todos os outros Batmans, eles eram muito particulares na visão do diretor. E ao fazerem essas adaptações, umas levando mais a questão visual em conta e outra levando mais o dilema do justiceiro, cada um desses diretores contribuiu para fazer um Batman diferente. Mas um Batman que não tinha o aspecto detetive, por vezes um Batman que tinha vergonha de usar o símbolo do Batman e todas as vezes anteriores um Batman que matava. O Matt Reeves chega e ele quer fazer o Batman dele, que não mata, que é detetive e que é severamente inspirado nos dilemas pessoais que o Bruce Wayne enfrenta nas HQs. Esses três pontos, na minha visão, são pontos essenciais e obrigatórios para você desenvolver o Batman definitivo no cinema. Porque é isso que o Matt Reeves fez. O Batman definitivo das HQs. Ah, Gabriel, mas você sempre falou que não tem problema o Batman matar. Não. Eu sempre falei que eu não vejo problemas numa interpretação do Batman que mata, desde que você justifique e você tenha plena noção que isso é uma interpretação alternativa do Batman. Uma Elseworlds, uma outra versão do Batman. O Batman das HQs, o Batman do Animated Series, ele não mata. Isso está no DNA dele. Como a gente vê naquele episódio Batman Alma de Silicone, que quando o clone do Batman Cyborg lá do mal simplesmente mata uma pessoa, ele buga. Por quê? Porque o Batman não mata. Isso está presente na alma das melhores adaptações do Batman e você não pode retirar isso. Só que no cinema existia um grande problema até então. Porque os diretores, nenhum deles, inclusive o Nolan, nenhum deles conseguia fazer cenas de ação que não envolvesse algum tipo de morte, nem que fosse indireta por parte do Batman. E isso daí sempre se provou um desafio quase impossível. Como você vai fazer uma cena de ação que o Batman vai lutar a sério e ele não vai matar ninguém? Porque o Batman pode dar um soco, um cara caindo no penhasco, que a morte indireta é dele. Como mais ou menos acontece no Batman Begins. Como também acontece no BVS. O Matt Reeves, ele conseguiu fazer o que talvez fosse impossível. Um Batman porradeiro, um Batman que tem cenas de ação que são muito boas e que ele definitivamente não mata.
E a cena do final do filme, a luta final com os capangas, ela é a síntese disso. Talvez ele tenha sido inspirado muito pelos jogos do Homem-Aranha do PlayStation 4, porque nesse jogo, quando o Homem-Aranha vai jogar um capanga pra longe, ele joga uma teia e eles ficam presos pela teia, e eles acabam não morrendo. Nesse jogo do Homem-Aranha foi uma excelente forma de encontrar uma solução narrativa que o Homem-Aranha não mata durante o gameplay. E é genial. E acontece exatamente isso no clímax do filme. O Batman, quando está enfrentando os capangas, ele percebe que esses capangas estão presos a um cabo e isso permite ele lutar 100% sério e jogar esses bandidos para fora e eles acabam caindo. Só que como eles estão presos, eles não morrem. Mas isso permite com que a cena de ação seja fluida e o Batman possa incapacitar esses caras, jogando eles do penhasco ali, sem que necessariamente eles morram. E esse filme, ele encontrou as soluções necessárias para manter em pé a regra do Batman de não matar, custe o que custar. E custe o que custar, ele conseguiu fazer. Esse é o grande mérito do The Batman. Porque o Nolan, ele discutiu a regra de não matar. Tá lá no Batman Begins, o Batman diz que ele não mata. Mas uma coisa era o roteiro, outra coisa era a ação. O Batman se contradiz no filme. E isso sempre foi um problema do Batman Begins. Ele diz que não mata, mas eu tô vendo o cara demolir a casa do outro e caiu um prédio em cima do vilão lá. É quase a mesma coisa. E então, pra todos os filmes antes desse filme do The Batman, a gente sempre tinha que dizer, ele não matou, mas morte indireta não conta, tá? Vamos fazer de conta que não conta, só conta as mortes diretas. E daí sim, mortes diretas são pouquíssimas que aconteceram no cinema. Aconteceram, mas aí você dá o desconto que é a interpretação própria do personagem. E isso pra mim é uma genialidade do Matt Reeves. Porque ele pega o código de não matar do Batman e leva à risca, tanto nas cenas de ação quanto na narrativa. A outra coisa que ele também fez foi adaptar o Batman detetive. E aí não é necessariamente uma genialidade, mas sim um grande entendimento de Batman. Porque quem realmente acompanha o Batman ao longo dos anos, tanto nas HQs quanto nas animações, essa pessoa provavelmente sabe que o melhor Batman, o Batman mais cinematográfico, o Batman mais propriamente clássico, é o Batman detetive. É o Batman que chega na cena do crime e começa a olhar e fala com o comissário Gordon e meio que ele já sabe o que aconteceu. É o Batman que busca suas origens clássicas da Detective Comics, do Sherlock Holmes, das histórias pulp, porque foi isso que fez o Batman ser o Batman, que fez o quadrinho se destacar na época. E o Matt Reeves, ele teve o olho de ver, não, mas peraí, ninguém nunca fez esse Batman detetive antes. Por que o Batman nunca entrou numa cena de crime onde uma pessoa morreu e começou a dizer o que aconteceu ali? Ele percebeu isso e ele quis fazer no cinema. Porque ele viu um vácuo ali nas adaptações do Batman live action que nunca tinha feito isso. E esse sempre foi um ponto crucial do Batman. E o Matt Reeves, ele agarra isso, ele traz pra ele pega das fontes certas e adapta pro cinema. E de novo, isso não é genial, mas ele sabe o que ele tem que fazer. E a terceira coisa que transforma esse Batman como definitivo é a inspiração no Batman Ego. Aqui eu já falei aqui, o Marcelo já falou aqui, outros canais já falaram. O Batman Ego é a melhor história desconhecida do Batman de todos os tempos. O Darwin Cook era um gênio. Ele entendia Batman como ninguém. Ele escreveu aquele Batman do Nova Fronteira que é genial, e ele escreveu o Batman Ego, que são coisas completamente diferentes. Ele conseguia transitar nos dois tipos de Batman e ele entendia completamente o que fazer com o Batman na hora certa, na medida certa, e ele entendia a personalidade do Bruce. Então quando o Matt Reeves ele fala que ele pegou a referência do Batman Ego, ele tá querendo dizer que a persona do Bruce, do Batman, esse espírito que tem dentro dele, essa voz que meio que obriga ele a ter esse sentimento de necessidade de ajudar a cidade de alguma forma, era o ponto que faltava do Batman. E isso sim é uma genialidade do Matt Reeves, porque ele não só olha pro Batman Ego, mas ele também faz a sua versão. Ele deixa muito mais no subtexto. Ele não tá só pegando o Batman Ego e transpondo ali no cinema. Eu até que gostaria que ele fizesse isso, mas ele não fez isso. Ele olhou pro Batman Ego e diz, vou adaptar. E ele adapta as ideias e coloca tudo isso dentro da personalidade do Batman. E aí ele faz o mais fundamental. Ele deixa pro Robert Pattinson atuar. E quando o Robert Pattinson atua, ele transpira esses sentimentos do Batman Ego. Por vezes ele não precisa nem falar. Ele fica parado ali na câmera
olhando, falando com o Alfred, falando com o Gordon, falando com a Mulher Gato, mas ele transpira essas ideias. Até mesmo quando ele luta, na cena ali do metrô, que ele pega um capanga, ele dá um choque ali no pescoço do cara, parece realmente que ele tá gostando daquilo, mas ele para, porque ele tem a regra de não matar. Ele para, joga pro lado e ele sente que ele tá tentando, mas ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer para avançar na missão dele e ajudar Gotham. Então assim, ó, a gente tem o Batman definitivo, mas não é só o Batman das HQs, é o Batman do Matt Reeves, porque ele tem essas fontes, ele sabe pegar as fontes, ele adapta as fontes, mas ele também usa suas próprias ideias para contribuir para o personagem. E por isso, é a adaptação perfeita. É a adaptação que merecemos do Batman. Porque pega todas as ideias, mas não é apenas um copy-paste dos quadrinhos. É uma adaptação verdadeira, raiz, que não tem medo do seu passado dos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é cinema. Isso daí é Batman na mais pura essência de ser Batman. O filme também tem um outro grande acerto, porque ele consegue apresentar o Batman sem mostrar a origem do Batman. E sabe por que ele não mostra a origem? Assim, ó, não é porque já tá todo mundo careca de saber a origem do Batman. Claro, todo mundo sabe que o Batman perdeu os pais no beco ali por um cara. Beleza, todo mundo sabe. A questão do Matt Reeves não é a origem do Batman. É o que ocasionou a origem do Batman. E nesse ponto, o Matt Reeves, ele é genial. Mas genial. Porque ele responde o mistério de quem matou os pais do Bruce sem responder. O Falcone disse que isso foi uma retaliação do pai do Bruce de ter feito tal coisa, tal aliança, que provocou tal coisa e isso eventualmente matou eles. Já o Alfred disse que pode ter sido Falcone ou que talvez tenha sido uma coisa aleatória que aconteceu na cidade. O Matt Reeves, ele responde sem responder. E o que ele quer dizer com isso? E por que isso é genial? É genial porque ele diz que o que criou o Batman foi justamente o medo. O medo do Thomas Wayne de descobrirem que a sua esposa estava doente e de como que isso poderia afetar a família dele. Uma pessoa tão nobre como Thomas Wayne se corrompeu, se curvou ao desejo corrupto da cidade de Gotham. O sistema corrompe até a pessoa mais nobre. Gotham corrompe até mesmo a família Wayne, que, né, até então nos quadrinhos era um negócio que não se toca. Eles eram por quase 80 anos incorruptíveis. A família que criou o herói Batman precisava ser uma família limpa, sem corrupção. E o Matt Reeves diz que não. Numa cidade como Gotham, até os Wayne serão corruptos. Por mais que o motivo do Thomas Wayne de salvar sua família seja um motivo nobre, mas ele se corrompeu ali. A cidade corrompe. E foi a corrupção da cidade que trouxe medo para o Thomas Wayne, que por sua vez acabou selando o destino dele e fez com que ele morresse. Talvez por causa do Falcone, ou talvez por uma aleatoriedade do crime que ali mesmo a própria cidade ajudou a criar. Seja qual for a resposta, foi a cidade que criou o Batman. O medo cria o Batman. E o Batman usa o medo. E isso daí é uma constante durante todo o filme. O Matt Reeves não dá a origem do Pinguim, ele não dá a origem da Mulher Gato, ele nem dá a origem do Charada, porque pra ele não importa. Pra ele o que importa é que a cidade criou esses monstros. A cidade, o sistema todo, ele é tão corrupto, ele é tão desequilibrado que ele cria todas essas personalidades. Seja pro bem como o Batman, seja pro mal como o próprio Charada. E o Charada, naquela cena do interrogatório, que também é maravilhosa, ele diz que quem criou ele foi o Batman. Porque quando as pessoas estão com medo, elas se apropriam dos símbolos de forma equivocada e elas reagem de formas equivocadas, de forma aceleradas e de formas imprudentes. Então, mesmo um símbolo que o próprio Batman criou, que é para ser um símbolo que ajuda a cidade, a própria cidade pega e distorce o símbolo, que é o que o Charada fez. Então a cidade, ela é uma entidade viva no filme. Ela gera medo, o medo gera o Batman usa o medo para repelir a cidade, tentar trazer um pouco de esperança para a cidade, e a cidade responde com outra dose de medo por causa do próprio símbolo do Batman. Que reviravolta genial, absolutamente a mais pura essência do Batman. E é por isso que eu acho
que o próximo vilão do filme vai ser o Hugo Strange. Porque o Hugo Strange, ele bate nessa tecla. Porque assim, ó, no cinema, quando você individualiza demais os personagens, você acaba humanizando eles. Quando você dá uma origem triste pro Coringa, lá no filme do Joaquin Phoenix, você humaniza o personagem. E quando você faz o contrário, você não dá nenhum tipo de origem para esses personagens, não é que você vai desumanizar eles, mas você coloca o personagem num pedestal onde não importa o que ele é, importa meio que a função social dele dentro do filme. Tem uma cena ali que eu acho absolutamente genial, que é a cena que a Bela Real, ela chega ali no Bruce Wayne no funeral pra ver se o Bruce Wayne não quer ajudar a cidade de uma forma mais filantrópica. E assim, ó, o filme é muito bom porque ele diz, mas ele não diz. O Bruce Wayne, nessa cena, ele fica quieto, ele não diz nada. Até porque logo depois acontece o plano do Charada, né, de invadir a igreja. Então, quando o Matt Reeves coloca esse tipo de frase no filme, ele tá trazendo as discussões atuais sobre o personagem Batman nas redes sociais e trazendo pro filme. O Bruce Wayne, ele nunca chega a responder ali pra Bela Real. Mas as atitudes do Bruce deixam muito claro qual que é a opinião dele. Que é justamente a questão de que ele não pode ajudar financeiramente a cidade. Porque na visão do Bruce, a única forma dele honrar o legado dos pais é ele fazendo o que ele tá fazendo. É ele agir como Batman, indo diretamente na veia do crime, desmantelando os crimes pouco a pouco, sendo esse símbolo de medo. Porque ele acredita que vai chegar um momento que os bandidos vão ter tanto medo dele que os bandidos não vão ser bandidos, eles vão desistir de ser bandidos. O Batman acredita isso fielmente no início do filme. E pra ele não vai fazer nenhuma diferença nesse momento dar dinheiro financeiramente pra cidade, porque no entendimento dele, a cidade é tão corrupta que ela vai dar um jeito de desviar esse dinheiro para outros lugares. E o filme, ao longo da narrativa, ele prova que o Batman estava certo. Porque o Thomas Wayne, ele fez o projeto de renovação de Gotham. E quando ele morreu, o projeto foi apropriado pelo crime de Gotham. Eles falam ali, o verdadeiro prefeito de Gotham era o Falcone. O Falcone que mandava e desmandava na cidade. Então, não adiantaria nada o Batman começar a dar dinheiro publicamente para a cidade. Contudo, o filme também é muito inteligente ao dizer que o método do Batman no início do filme também não é eficiente. Porque a gente chega numa parte do filme e é dito que desde que o Batman começou a atuar na cidade, a taxa de crime aumentou. Então o método do medo do Batman não está se provando eficiente. E tem alguma coisa que esse Batman, ele não está fazendo certo. E claro, ele não sabe exatamente o que. E é essa a jornada do Batman no filme. Porque quando começa o filme, o Batman salva uma pessoa ali dos bandidos do trem. E essa pessoa, ao ver o Batman, ela foge. Porque ela tem medo do Batman também. Não é só os bandidos que têm medo do Batman, é a população. Então o Batman, ele gera um sentimento de medo na população também. E vocês lembram que eu falei agora há pouco? O que criou o Batman? Qual que foi a espiral de acontecimentos que gerou o Batman? O medo. O medo na população. Então assim, ó, não adianta o Batman querer dar medo nos bandidos e a população também ter medo. Porque a cidade se alimenta do medo da população. O medo gera violência também. E o que o Batman aprende no final do filme é que ele não é pra ser um símbolo de medo nos bandidos. Ele é pra ser um símbolo de esperança na população. E daí, amigos, o que o Matt Reeves faz é uma genialidade. Uma brincadeira, mas absolutamente genial. Ele transforma o Batman no símbolo de esperança para a cidade de Gotham. Quando o Batman salva a garotinha lá no comício da Bela Real, ele estende a mão para ela e ela segura a mão do Batman. E a partir daí, a população, ela não tem mais medo do Batman. Ela vê o símbolo de esperança que o Batman pode representar para a cidade. E isso, meus amigos, tá no Batman Ego. É exatamente um diálogo que tá lá no Batman Ego. A síntese do Batman está lá. O Matt Reeves pode não ter colocado um ego gigante falando com o Batman, mas ele pegou todas as ideias ali e transpôs pro filme do jeito dele. E com o Batman sendo um símbolo de esperança, talvez pessoas como Charada não se sintam inspiradas a agir como o Batman e tentar solucionar os problemas da cidade ao seu modo. O Batman é sim responsável pela forma de como que as pessoas olham o símbolo dele.
porque é exatamente isso que aconteceu. O Charada é inspirado pelo Batman, de uma forma extremamente negativa. Ser o símbolo das sombras não é o que vai salvar Gotham. O que vai salvar Gotham é ele ser o símbolo de esperança. Fazer com que as pessoas não tenham medo, porque a cidade se alimenta do medo, e sem medo talvez o crime diminua. E é isso que faz a cidade de Gotham ser o grande vilão do filme. E assim, ó, até que pra uma licença poética, é bacana que o final do filme não seja um confronto do Batman com o vilão. Ele tá ali enfrentando os capangas do Charada, mas acima de tudo, bandidos que a cidade criou. Então, dentro da temática do que é o filme, faz muito sentido ele encerrar o filme sem Charada. Mas isso não quer dizer que o terceiro ato seja absolutamente perfeito, porque ele não é. O primeiro ato do filme, o jeito que o filme se apresenta com o Charada sendo um serial killer e o Batman começando a investigar o mistério e o Charada abrindo mão de um antagonismo a partir do segundo ato para mostrar mais a máfia de Gotham, a corrupção, o Falcone, isso daí é extremamente essencial e importante porque vai mostrando pouco a pouco a corrupção de Gotham. Então é por isso que pouco a pouco o Charada vai perdendo importância dentro do filme, até que o verdadeiro culpado é Gotham. Contudo, entretanto, todavia, quando a gente chega no terceiro ato, a gente tem 1 trilhão de coisas acontecendo. E é onde, na minha opinião, o filme deixa de rivalizar com Cavaleiro das Trevas. O primeiro e o segundo ato, nota 10, irreparável, não há absolutamente nada do que se questionar nas 2 primeiras horas do filme. Mas quando o filme abre mão do Charada no terceiro ato, ele perde uma força antagonista muito grande. Porque tudo isso que eu tô falando da Gotham ser a vilã é uma coisa que tá dentro do subtexto do filme. Gotham não é verdadeiramente o antagonista do filme. No subtexto é, mas ali pra nós que estamos vendo o filme, é o Charada. E o Matt Reeves, ele abre mão do Paul Dano ali atuando monstruosamente bem como Charada pra focar o terceiro ato numa outra coisa. E isso acaba um pouco diminuindo o filme, porque daí o filme deixa de ser um filme de detetive e ele vai mais pra ser um filme de super-herói. Até porque a gente tem uma grande ameaça acontecendo, que é esse negócio da cidade ser inundada. Isso daí é um negócio quadrinhos. Pô, gente, aconteceu exatamente a mesma coisa no ano 0. Exatamente, o vilão é a Charada. Esse é o momento que o filme deixa de ser Seven e ele passa a ser quadrinhos, HQs. E é quando o filme ele cambaleia. Porque como filme de super-herói, o Batman enfrentar um monte de capanga é um negócio que a gente já viu 300 vezes. E quando a gente tá assistindo essa cena do Batman enfrentando um monte de capanga, que de fato é uma grande cena, é uma cena maravilhosa de cena de ação, mas a cena termina e o sentimento que a gente tem é que ainda vai acontecer uma última coisa. Vai acontecer alguma outra coisa. O plano do Charada não pode ter sido só isso. Não pode ter sido inundar a cidade e tentar dar um tiro na prefeita. Não pode, porque parece que tem algo a mais, vai ter um twist. Porque o filme de detetive, ele exige o plot twist no final. O plot twist que te dá um soco na cara e você fica incrédulo, porque você não acredita, porque você foi tapeado, porque você não resolveu o crime. E o filme tá te apresentando o mistério e você fica chocado com isso. Mas o The Batman, no terceiro ato, ele não é um filme de detetive, ele é um filme de super-herói. E é onde ele cai, porque ali como filme de super-herói, você não pode encerrar como apenas uma luta de capangas do Batman. E você fica com a sensação amarga que faltou alguma coisa. Que faltou talvez um grande combate final, uma carta na manga do Charada. Talvez o Charada pudesse fugir da prisão. Talvez tudo isso fosse parte do plano do Charada para enganar o Batman e fizer mais uma coisa. Mas nada disso de fato acontece. O filme que ele desenvolveu até então é um filme com tanto fôlego, mas com tanto fôlego, que eu acho que se ele quisesse fazer mais uns 20 minutos com um plot twist do Charada, fazer um filme de 3 horas e meia, as pessoas iriam comprar bastante essa ideia também. E de certa forma, é o que eu acho que algumas pessoas estavam esperando. Que o Charada chegasse ali e enganasse o Batman. E por causa disso, o terceiro ato, ele acaba sendo o grande pecado do filme. Ele abre mão de ser um filme de detetive para virar um filme de HQ e ainda é um filme competente de HQ com uma grande cena de ação, mas que não tem um vilão ali. E quando o Batman vence os capangas, o filme basicamente termina.
Não há mais ameaça, a missão completou e a gente já tá caminhando pro desfecho do filme. E é então que a gente chega no epílogo verdadeiro. E nesse epílogo a gente tem 3 coisas acontecendo. O Batman tem uma narração no diário dele, dizendo que agora ele precisa ser esse símbolo de esperança para a cidade e que talvez as coisas possam mudar. A outra cena que acontece é o encerramento do Charada encontrando o Coringa ali no Asilo Arkham. E o epílogo verdadeiro é o Batman se despedindo da Mulher Gato. Assim, ó, na minha humilde opinião, esse epílogo final com esses 3 elementos, eles estão completamente fora de ordem. Ah, Gabriel, mas por quê? A cena final do filme, ela não deveria ser sobre o Batman se despedir da Selina Kyle. E sabe por quê? Porque o filme não é sobre a relação do Batman com a Mulher Gato. O Batman e a Mulher Gato têm uma relação no filme, é uma coisa muito bem feita ao longo do filme, mas isso não é o principal. O principal do filme é a relação do Batman com Gotham. Essa é a relação que a gente precisava ter no epílogo. A cena final de um filme é talvez a cena mais importante de um filme. Pega o exemplo do Cavaleiro das Trevas. Aquele final edificante, arrepiante do discurso do Gordon, ele tá ali porque o Nolan sabe que o tema todo do filme é sobre o Batman ser um símbolo para Gotham. Ele é o Cavaleiro das Trevas. Está ali por um motivo verdadeiro. Para você terminar o filme e aparecer aquele crédito O Cavaleiro das Trevas e você ficar arrepiado até onde não dá pra dizer no vídeo, entendeu? Porque é essa a ideia. O final, ele tem que ser pomposo. Você tem que sair assim, ó, uou! E quando termina o The Batman, você não sente nada, porque essa cena está completamente fora de ordem. Vamos pegar o exemplo do Batman Máscara do Fantasma, que é um filme sobre a relação do Batman com a Andrea Belmont, mas também é um filme sobre a criação do símbolo do Batman. Então assim, ó, percebam o último frame da Andrea Belmont no Máscara do Fantasma e o último frame do Batman da Máscara do Fantasma. Eles estão divididos, olhando um pro outro, mas separados. Eles não mostraram o Batman se separando da Andrea Belmont na última cena. Eles já mostraram ele separado. E a cena final do Máscara do Fantasma é o Batman no topo do prédio, com os olhos fechados, quase como se não tivesse nada para fazer, apenas esperar o bate-sinal ser aceso. Porque isso é a única coisa que sobrou para ele. Ser o Batman. Não importa o Bruce, não importa a máscara que ele usa para a sociedade ver. Ele é o Batman. E ele está ali para a cidade. Sempre que aquele sinal ligar de noite, ele vai estar lá pronto, porque esse é o único motivo dele existir e viver, porque ele é o Batman. E o final do Máscara do Fantasma, ele é tão bom quanto o do Cavaleiro das Trevas, porque ele mostra isso, com uma trilha sonora que arrepia. Enquanto que no final do The Batman, tchau Mulher Gato, vou aqui ó, o foco é totalmente equivocado. Se o Batman tivesse se separado da Mulher Gato uma cena antes, e na cena final, você tem aquele discurso que ele dá no diário, com um monte de imagem intercalada com a cidade de Gotham, e ele no topo da cidade, olhando pra baixo e esperando o bate-sinal ser ligado, e uma trilha edificante do The Batman tocando, aí seria uma outra coisa completamente diferente esse final. Seria edificante, seria sobre o Batman e Gotham, e não sobre Batman e Mulher Gato. E é por isso que tem muitas pessoas reclamando do terceiro ato do filme. Eu não acho que o terceiro ato do filme seja ruim. Pelo contrário, eu acho muito bom. A cena de ação é incrível, o subtexto de Gotham ainda tá ali. A gente tem esse discurso incrível do Batman, do diário dele, que é muito bom. Mas as coisas estão fora de ordem. Não foi editado da maneira correta. Uma outra coisa que fica meio perdida nesse final é o cameo do Coringa. O Coringa aparecia ali pra conversar com o Charada, meio que não faz muito sentido disso acontecer ali. Porque o objetivo dessa cena deveria ser encerrar o arco do Charada. Só que o diálogo entre o Coringa e o Charada não faz nada disso. O que essa cena se apresenta é dizer que existe um Coringa, e o Coringa meio que tá querendo manipular o Charada pra ele virar amigo dele, talvez ele até usar o Charada contra o Batman. Então você tem muito mais um teaser, uma cena propriamente dita pra uma sequência, que na minha opinião deveria estar numa cena pós-crédito. Porque faz muito mais sentido essa cena estar no pós-crédito do que propriamente no epílogo do filme. Então assim, eu acho que tá tudo fora de ordem. Tinha que ter acontecido a despedida com a Mulher Gato primeiro,
Depois você teria o final do Batman, do discurso do diário dele, sobre o efeito dele, sobre a questão da esperança. Ele em cima da cidade ali olhando, bate sinal, acabou. E depois dos créditos, você coloca a cena do Coringa, porque essa cena do Charada com o Coringa, ela está absolutamente perdida no filme. Absolutamente perdida. Sabe? É completamente diferente da cartinha do Coringa no Batman Begins. Porque a cartinha do Coringa do Batman Begins, ela conversa diretamente com o epílogo do Batman Begins. O Gordon tá lá falando da escalada do crime, que uma hora eles usam colete, depois eles usam armas potentes, depois eles usam não sei o que. Aí aparece o Batman e, por consequência, aparece o Coringa. E a carta tem tudo a ver com isso. Então assim, eu prefiro 1000 vezes o easter egg da cartinha do Coringa do que a cena do Coringa do The Batman, porque ela não está presente justificadamente dentro da história. E como ela não tem nenhuma justificativa dentro da história, era melhor ela ter sido pós-crédito. Mas isso não aconteceu. Ah, Gabriel, mas você tá sendo muito duro com o final, você tá criticando demais. Não, gente, eu não tô criticando demais. É que o The Batman, ele se apresenta num nível do Cavaleiro das Trevas. E quando você tá falando de um filme nesse nível, você é bem mais exigente. Você quer que o filme supere o Cavaleiro das Trevas, quando na verdade ele não consegue. Assim, fazendo as minhas clássicas analogias com o futebol, é como se o Cavaleiro das Trevas e o The Batman se enfrentassem numa partida e até aos 40 do segundo tempo tivesse 0-0, com os dois times tendo várias chances de gol, mas ninguém fazendo gol. Quando chega aos 41 do segundo tempo, o Cavaleiro das Trevas faz um gol e ganha a partida por 1-0. O Cavaleiro das Trevas vence porque ele é um filme mais consistente do início ao fim. Enquanto que o The Batman, ele até em alguns momentos pode ser melhor na partida, mas ele nunca chega a fazer o gol decisivo. Contudo, o The Batman acaba tendo o melhor jogador da partida, o Batman. Porque esse é o Batman definitivo. Então se tem um prêmio de consolação por não vencer a partida, é ter o melhor Batman. E aqui eu encerro a minha analogia de futebol. Ah, eu amo essas analogias. Se o The Batman conseguisse resolver esse negócio de expectativa do Charada no terceiro ato, e ele reorganizasse a ordem das cenas do epílogo, talvez ele fosse melhor que o Cavaleiro das Trevas. Mas aí é um grande EC. Não tem como saber. E assim, vamos falar agora um pouco dos personagens individuais, porque eles estão tão bem no filme, toda a caracterização deles é tão fantástica, que eu não vejo como não aclamar esse elenco coadjuvante. Principalmente porque ali a gente tá tendo, na minha opinião, a mulher gato definitiva dos cinemas. A gente tá tendo um Gordon que pra mim também é talvez o Gordon definitivo dos cinemas. E a gente também tem o Pinguim. O Pinguim é o único personagem que eu não acho que supera o Pinguim do Danny DeVito, mas ele chega muito perto. Até porque ele é o Pinguim das HQs. Cara, é o Pinguim das HQs. O final do filme, ele tem uma cena, assim, que realmente é muito boa, que ele dá de relance a questão da cidade deixar meio que um vácuo de poder, e que esse poder agora poderia ser preenchido pelo Pinguim. Porque o Pinguim aparece ali na mesma sala que o Falcone tava. E ele meio que ali se apresenta como o grande substituto do Falcone. E essa relação da máfia da cidade de Gotham, o Matt Reeves, ele acerta em cheio, porque ele faz assim um negócio que eu acho que nem o Nolan conseguiu fazer tão bem. Porque o Nolan, quando ele prende o Falcone, ele absolutamente deixa a máfia de lado pra focar na questão do Ra's al Ghul. E no Cavaleiro das Trevas a gente vê uma consequência da questão da máfia, mas ela é rapidamente dissolvida pelo Batman no início do filme. E aqui na versão do Matt Reeves a gente vê que não vai ser assim tão fácil do Batman acabar com a máfia da cidade. A máfia, ela é meio que a entidade corrupta de Gotham. Cai um, vem outro. Batman tira, vai aparecer outro. Agora é o Pinguim, amanhã pode ser a Corte das Corujas, entendeu? Então essa cena do Pinguim no final, meio que ele assumindo as rédeas do controle da cidade, ela é muito importante para estabelecer isso. A cidade se alimenta do medo, o Batman tenta impedir, mas a cidade reforça isso e trazendo outras pessoas, outros atores acima para controlar esse negócio de crime. E por isso é absolutamente genial. Agora, falando individualmente da atuação, é maravilhoso. O Colin Farrell ali como Pinguim, a maquiagem, a interpretação é incrível. Até mesmo na cena do Batmóvel, ele interpreta, que ele fala I got you, I got you. E a gente vê o medo dele quando o Batmóvel sai das chamas. Ele pensa que ele está enfrentando algo sobrenatural. Só faltou ele falar quem é você. O que é você? Não é nem quem, é o que. Porque talvez o Batman não seja nenhuma entidade viva.
Ele poderia pensar nisso. O outro ponto-chave da história do filme é a presença do Falcone. Quando você começa o filme, você não pensa que o Falcone ele é uma grande ameaça pro Batman. Você pensa que o Falcone tá ali, porque ele é um personagem clássico da máfia de Gotham, tem que aparecer e tudo mais. Mas o filme vai escalonando até chegar no Falcone. E quando o Falcone tem a cena dele, que é ele conversando com o Bruce, ali o Falcone destrói. John Turturro, ele é maravilhoso. A cena em si, ela é maravilhosa. O símbolo de poder em cima dele é incrível. O jeito que ele controla a cidade, você sente que se ele quiser, ele pode matar qualquer pessoa na cidade de Gotham. A atuação dele é tão convincente, o personagem é tão bem escrito, o contexto é tão bem montado, que praticamente inviabilizaria uma Corte das Corujas no filme. Porque eu jamais iria conceber que tem uma pessoa mais poderosa do que ele, que seria a Corte das Corujas ali na cidade. Não. Eu vejo que ele realmente controlava a cidade. Ele era o chefe do poder. E quando o filme acaba matando o Falcone, na minha opinião, ele acaba cometendo um grande erro por causa das possibilidades de sequência. Talvez fosse incrível ter esse ator como Falcone no seriado do Pinguim. Talvez ele poderia até sobreviver ao tiro que ele sofreu, não iria alterar em absolutamente nada o filme, e você ainda teria o personagem talvez em coma no hospital, ou talvez ele tentando sobreviver, ou ele tentando fugir de Gotham. Mas eu acho que a gente poderia ter mais com o personagem. Assim, ó, eu também queria falar do Alfred, porque eu acho que o Matt Reeves tem um plano muito grande pro Alfred numa trilogia. Nesse filme, ele até não apareceu tanto assim, mas quando o Alfred aparece, ele realmente é muito bom. Ele tem algo a contribuir na relação do Batman com o Alfred pro cinema. É uma relação diferente. E tem uma frase que me marcou muito no filme, que o Bruce fala pro Alfred. Ele fala bem assim, ó, eu não tenho medo de morrer. O Batman ali, ele tá praticamente falando umas frases clássicas das HQs dele, porque na HQ do Cavaleiro das Trevas, ele fica falando, essa seria uma boa morte. Uma boa morte. O Batman é meio que obcecado em morrer. E na HQ do Tom King, do Rebirth, o Tom King pega esse elemento e ele leva pro Alfred. Porque o Batman fica conversando sobre isso com o Alfred. Alfred, essa seria uma boa morte? E o próprio Alfred embarca nesse discurso do Batman. Eventualmente na HQ do Rebirth, o Tom King iria desenvolver mais isso no arco Eu Sou Suicida, que é uma incrível história do Batman que redefine a base que o Batman se sustenta pra virar o Batman. É quase um retcon de origem que adiciona um elemento que tem muito a ver com o personagem e é realmente complexo. E eu tô achando que pra uma sequência, o Matt Reeves pode se basear muito numa HQ do Tom King. E a partir daí, o Alfred tem uma participação fundamental na história. Mas assim, ó, o Alfred, ele é um daqueles personagens que acaba sendo prejudicado pelo terceiro ato do filme. Porque depois que o Alfred vai ali pro hospital, ele se recupera, ele fala o que ele tem que falar pro Bruce, o roteiro esquece dele. E isso daí foi um grande erro. Eles deveriam ter encerrado melhor o arco do Alfred no final do filme. Porque o Alfred é um personagem importante também. E assim, ó, também discutindo uma possível sequência, tem uma outra cena que acontece no final, que o Batman leva um tiro e ele mal consegue se levantar. E pra poder salvar a Mulher Gato, ele acaba injetando uma coisa nele que o próprio filme não diz o que é. A gente apenas vê o negócio e é verde, mas ninguém sabe o que é. Primeira coisa que me veio na cabeça é que aquilo dali poderia ser o veneno. O veneno que o Bane usa, né, que fica super poderoso. Porque existe uma história clássica do Batman, do Dennis O'Neil, que se chama Batman Veneno, e o Batman começa a usar essas pílulas que dão super força, porque o Batman ele não consegue salvar uma pessoa e ele vê que ele precisa ter mais força para ajudar mais Gotham. E o problema é que ele acaba se viciando nisso e isso, obviamente, vira um grande problema para ele. Inclusive, o Alfred é fundamental para ajudar a salvar o Batman nessa história. Então, se o Batman usou ali nessa cena o veneno, eu não duvido que no futuro o Matt Reeves se baseie a sequência em cima da HQ Batman Veneno. E a outra coisa que eu pensei é que esse negócio verde poderia ser o próprio Drops, que é a substância ilícita, né, que vai aparecendo ao longo do filme, e a gente nunca tem uma
uma noção muito grande de como que ela funciona. E se a própria substância Drops não for a substância veneno, mas com um outro nome e a interpretação que o Matt Reeves está dando pra ela. Porque quando o Batman injeta ela no sangue dele, ele imediatamente se enfurece. Uma coisa sai dele, ele começa a bater naquele cara e ele fica louco. E isso lembra muito como que a substância veneno funciona nas HQs. Só que daí também ficou parecendo que o filme não quis falar que o Batman injetou veneno nele. Sabe, vamos deixar em aberto aqui que pode ter sido só adrenalina. Não vamos colocar o nosso herói viciado numa substância porque isso pode dar ruim pra gente. Talvez tenha rolado algum tipo de censura pra dizer que não pode dizer o que é aquilo. De qualquer jeito, foi um negócio muito estranho. Do nada, ele tirar um negocinho verde e esse negocinho verde dá uma super força pra ele e ele poder, né, lutar contra aquele capanga ali do nada, sem que isso tivesse sido estabelecido antes no filme. Porque isso não é uma coisa que o Matt Reeves faz, ele não dá ponto sem nó. Tanto é que é por isso que eu acho que a substância é o Drops. Porque a gente vê uma pessoa fantasiada de Drops e é uma coisa verde. Então assim, ó, parece que o filme quer associar o Drops com a cor verde para depois no final do filme dizer que esse negócio da substância é o próprio Drops. Mas de qualquer jeito eu tô achando que a sequência vai abordar mais isso. E assim, ó, gente, não pensem que eu tô sendo muito duro com o filme. O The Batman é o segundo melhor filme live action do Batman de todos os tempos. Atrás apenas do Cavaleiro das Trevas, que é com certeza um dos melhores filmes de todos os tempos. Não só de quadrinhos, mas de todos. O The Batman, ele tá logo abaixo. Ele não chega a superar, mas ele tá logo abaixo. Mas assim, ó, o mais importante é que o The Batman, ele tem o coração e a alma do Batman. Ele entende as coisas que fazem o Batman ser totalmente transcendental, o personagem da DC mais importante que ela tem, o mais popular também. Ele pega as histórias legados do Batman das HQs, ele pega o Batman Animated Series, ele pega o Batman Arkham, ele traz tudo pra ele e o Matt Reeves coloca o seu tempero a bom gosto. E ele faz a mistura, deixa no forno no tempo certo e simplesmente é um bolo maravilhoso. Um bolo feito com amor, que é o melhor bolo, o bolo da avó. E o Matt Reeves, ele entrega isso. Não é o bolo gourmet lá do Cake Boss, é o bolo da avó, é o melhor bolo. E simplesmente vai acabar se tornando o favorito de muita gente porque ele tem o melhor Batman. E por ter o melhor Batman, isso o coloca num patamar que nenhum outro filme do Batman tem. Ele tem soluções geniais para mostrar grandes cenas de ação sem necessariamente fazer com que o Batman mate pessoas indiretamente. E isso daí ninguém nunca tinha feito antes. Nolan não fez. E é por isso que o The Batman é maravilhoso, por entender esse personagem e entregar o filme que os fãs queriam ver. O filme dos fãs. O filme de um fã para fã. E eu acho que ele entrega isso maravilhosamente bem. Vocês já sabem a minha nota, né? Continua sendo nota 10. O filme é maravilhoso, ele tem esses problemas, mas isso não tira absolutamente nada dos méritos dele. The Batman é uma obra de arte que tem que ser lembrada por muitos e muitos anos, não só pro Batman, mas pro cinema. Mas, de qualquer jeito, gente, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do filme. E no mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da crítica com spoilers do The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!